Em um dos meus últimos vídeos, eu afirmei que Estados Unidos e Canadá são muito parecidos e teve uma série de comentários contrários, inclusive o Thiago Souza, quero mandar um abraço para você, Thiago. Ele falou que não tem nada a ver, que Estados Unidos e Canadá não tem nada a ver um com o outro. Bom, eu vou comentar no programa de hoje sobre este assunto. Fica aí que eu volto já. Bom, como a lista é grande, eu fiz aqui uma relação, vou ter que ficar lendo aqui no iPad e mostrando algumas imagens para você. E aí o David está aqui bocejando, acabou de acordar. Mas vamos lá, vamos comparar Estados Unidos e Canadá. A construção de casas dos dois países, ela é feita basicamente da mesma forma. Conforme essas imagens que você está vendo, elas são feitas com estruturas de madeira. E o pessoal que trabalha nessa construção, diga-se de passagem, eles ganham salários muito bons. Eles trabalham basicamente por hora. E essa parte aí do frame é toda feita por carpinteiros. E o resultado final é esse aqui que você está vendo agora. Como é que a casa ficou pronta. Segundo ponto, os Estados Unidos e Canadá, eles são divididos em condados. O que são os condados? Esses aí são os condados do Canadá. E eu vou mostrar a divisão de condados dos Estados Unidos. Condados nada mais são do que sub-regiões, onde, por exemplo, as cidades muito pequenas que não podem bancar serviços de emergência, como saúde, coleta de lixo, água, tratamento de água, esgoto, essa coisa toda. Então, eles subdividem-se em condados, e essa é uma realidade tanto nos Estados Unidos como no Canadá. Polícia, eles têm basicamente o mesmo tipo de funcionamento. Esse é um carro de polícia da cidade de Calgary e eu quero mostrar para vocês um carro de polícia da cidade de Nova York. Até há pouco tempo atrás, esse era o carro de polícia mais utilizado tanto nos Estados Unidos como no Canadá. Muito recentemente eles passaram a utilizar agora esse carro aqui, um Dodge Charger RT, um carro que anda pra caramba, mas as polícias elas são subordinadas às prefeituras, não são estaduais, não são polícias militares como no Brasil, mas tanto no Canadá como nos Estados Unidos, eles são subordinados à prefeitura. E é interessante que as polícias aqui do Canadá e Estados Unidos, eles dificilmente param você apenas para checar documentos, a não ser que tenha um caso excepcional, como por exemplo uma fuga de prisioneiros da cadeia, ou quando o motorista comete uma infração de trânsito, e aí o policial lhe para, lhe dá o ticket, lhe dá a multa, você tem que assinar essa multa e caso você não concorde, você pode ir na corte, você pode ir no tribunal dizer que você não concorda com essa multa porque o policial errou nisso, nisso e nisso. Então, essa é a mesma regra em todo o Canadá e também nos Estados Unidos. Caminhões, quero mandar um abraço para meu amigo Marcão do Vlog 18 Rodas. Marcão, tô ficando viciado. Peraí, David. Tô ficando viciado, amigão, no seu programa, viu? Muito bom. Parabéns mesmo. Bom, os caminhões nos Estados Unidos e no Canadá, eles são exatamente os mesmos. Caminhões gigantescos, onde tem essa parte de trás aí, que tem uma cama grande. Eu acho até que o Marcão já deve ter mostrado essa parte de trás dos caminhões. Eu não vi todos os vídeos ainda, Marcão, mas estou vendo devagarzinho para ver se eu acompanho. Mas é muito comum esse tipo de caminhão aqui, onde tem uma cama grande. Tem um amigo aqui que mora em Toronto, ele é caminhoneiro, dirige um caminhão desse. Uma vez eu entrei no caminhão dele e fiquei impressionado. Tem televisão, tem geladeira, o caminhão realmente muito bem equipado. E isso é uma realidade entre os dois países. Outro ponto comum é eletricidade. Você pode pegar qualquer aparelho elétrico aqui no Canadá e levar para os Estados Unidos, porque a tomada é exatamente a mesma, a rede elétrica é exatamente a mesma, 127 volts nos dois países, 60 Hz, e é muito comum esse tipo de tomada dupla em todas as casas. Todas as casas utilizam muito essas tomadas duplas. Bom, sistema de televisão. As televisões, tanto dos Estados Unidos como do Canadá, utilizam o sistema de cores NTSC. O David está aqui perturbando já demais. E isso é muito comum. Outra coisa interessante com relação a televisões é que as TVs americanas, todas as TVs americanas, elas são transmitidas, os canais de TV americano são transmitidos normalmente aqui no Canadá. Você pode assistir normalmente aqui no Canadá
todos os canais de TV americana. Outro detalhe é que tanto os Estados Unidos como o Canadá não têm o sistema de TV aberto que temos no Brasil. Todos são TVs por assinatura, tá bom? Vamos para frente, gente. Nós temos ainda o sistema de telefonia. Olha, isso aqui é que é interessante. Aí eu já sei que alguém vai dizer o seguinte: ah, mas o telefone é igual, o aparelho é o mesmo em todos os lugares. Não, não, claro que não. Temos aparelhos diferentes também, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o sistema de telefonia é único. O código de país é um só, tanto para os Estados Unidos como para o Canadá é um. O código é número 1, Brasil é 55, México é 52, no Canadá e Estados Unidos é 1. E tem uma série de empresas de telefonia que não cobram quando você liga longa distância, por exemplo, daqui para a Flórida, ou da Flórida para Toronto. Enfim, tudo isso aí é uma coisa que facilita bastante. Trânsito, as leis de trânsito são basicamente as mesmas entre todos os estados americanos e as províncias do Canadá. Não tem diferenças gritantes, são basicamente as mesmas. Carteira de motorista, isso é também bem interessante. Você pode pegar a sua carteira de motorista no Canadá ou nos Estados Unidos e trocar, se você mudar. De repente você mora na Flórida e resolveu mudar para Alberta, por exemplo, que é onde eu moro. Você então pode chegar e trocar a sua carteira de motorista sem burocracia nenhuma. Você vai lá, entrega a sua carteira e... Stop, David. O funcionário do departamento de carteira, ele vai entregar para você uma carteira, no caso daqui de onde eu moro, de Alberta. Placas de carro. Veja só essa filmagem que eu fiz, isso aqui no estacionamento de um hospital aqui em Calgary. E as placas de carro, elas podem ser personalizadas. Você pode botar o que você quiser, tem um limite, lógico, você não pode botar aí o hino do Corinthians na placa do carro, mas de repente até uma sugestão. Aí, Érico, você que é um torcedor fanático do Corinthians, bota na sua placa aí Corinthians. Um abraço para você, Érico. Mas enfim, as placas dos carros, elas inclusive tem alguns estados e províncias também aqui no Canadá e nos Estados Unidos em que a placa da frente não é exigido, não precisa ter placa da frente nos carros, só precisa a placa de trás. Hospitais, deixa eu ver se eu acho aqui as imagens dos hospitais. Temos aqui uma imagem, um desenho dos funcionários. É muito comum esse uniforme todo colorido das enfermeiras, tanto nos Estados Unidos como no Canadá. E inclusive o código de cores, os hospitais aqui eles têm um código de cores para emergência, tá? Código azul, que é ataque cardíaco, código rosa, que é pediatria, código branco, enfim, tem uma série de códigos. E esses códigos eles são exatamente os mesmos entre os hospitais dos Estados Unidos e os hospitais no Canadá. Escolas. As escolas têm basicamente a mesma estrutura de funcionamento nos dois países. Elas utilizam inclusive o mesmo ônibus amarelo, tanto no Canadá como nos Estados Unidos, como o transporte escolar. Detalhe, o acesso ao ensino superior é feito exatamente da mesma maneira entre os dois países. Não tem vestibular e o aluno ele tem que mostrar um histórico dos seus últimos anos de high school, né, que é o equivalente ao segundo grau no Brasil, mais especificamente o último ano, e aí ele faz uma aplicação para a universidade, e aí é lógico, as universidades vão escolher os melhores alunos, aqueles que melhor concluíram o seu segundo grau. Isso é comum tanto nos Estados Unidos como no Canadá. Os cidadãos dos dois países podem trafegar livremente entre um e outro sem a necessidade de visto. Tanto um cidadão americano como um cidadão canadense pode entrar e sair de um país e do outro sem a necessidade de ter visto de entrada, como é exigido, por exemplo, para brasileiros para vir para o Canadá ou para ir para os Estados Unidos. Aqui também, tanto o Canadá como os Estados Unidos, eles utilizam o voto distrital. Eles também utilizam o federalismo. E os estados e as províncias têm autonomia para fazer leis diferentes entre si.
A língua é a mesma, falam inglês no Canadá e nos Estados Unidos, francês em Quebec, e tem também um estado americano, a Louisiana, que fala muito francês. A liga de hóquei, o hóquei, para quem não sabe, é aquele esporte sobre o gelo. Deixa eu procurar aqui a imagem, ficou um pouquinho espichada, mas essa aqui é a que a gente tem. Essa liga de hóquei, ela é a mesma para o Canadá e Estados Unidos, quer dizer, os times de hóquei sobre o gelo, eles competem entre si no Canadá e nos Estados Unidos. Aquele futebol americano, o NFL, ele é muito assistido nos dois países. Aqui no Canadá o pessoal gosta muito de assistir o NFL. Nos dois países, Canadá e Estados Unidos, não é cobrado IPI, não é cobrado IPVA, não é cobrado CPMF, não é cobrado IOF, não é cobrado PIS, PASEP, quer dizer, os impostos são basicamente os mesmos entre os dois países. O David está destruindo tudo aqui, gente, espera só um pouquinho. Bom, vamos para frente aqui. Com relação a imposto, eu separei aqui algumas imagens para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Assim como no Canadá, nos Estados Unidos, também os impostos, eles não são mostrados, o imposto sobre o consumo, não são mostrados sobre os preços das mercadorias nas prateleiras. A mercadoria é mostrada com o preço sem o imposto, e só na hora que você vai pagar é que o imposto é calculado e aí é cobrado de você na hora do pagamento. Outro detalhe também muito interessante, seguro obrigatório de carro. No Canadá inteiro e praticamente nos Estados Unidos inteiro, com exceção de 2 estados, tá? A Virgínia e New Hampshire, não é obrigatório ter o seguro total do carro. Aqui no Canadá é obrigatório, e nos Estados Unidos, com exceção desses 2 estados, como eu já falei, ele não é obrigatório ter esse seguro. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. O David realmente está muito agitado hoje, não está me deixando fazer esse vídeo aqui sossegado, mas a gente volta no próximo Acorda Brasil. Um abraço, gente!